Hey, what's up? I'm Mr. Teacher Paulo e essa live de hoje nós vamos falar sobre como derrubar as muralhas da fala. O maior impedimento que você vai encontrar na sua comunicação vai ser a fala. Muitas pessoas, esse é o seu caso, quase que certeza, conseguem ler em inglês. Muitas pessoas conseguem até escutar em inglês, que é uma coisa um pouquinho mais difícil. Deixa eu baixar essa luz. Muitas pessoas conseguem até escrever em inglês, mas when it comes to speaking, quando tem que falar, muitas pessoas bloqueiam. E aí existem vários motivos daqueles que a gente sempre bate na mesma tecla, que é o principal, obviamente, que é a sua cabeça, é o seu mindset, a sua mentalidade. É você ter problemas de segurança, você não é seguro de você. Então você acha que você vai errar, aí você lembra os seus traumas da infância quando te chamaram de burro, de incapaz, que você não servia para nada, que você não quer aprender inglês. Então a questão psicológica ela é muito pesada. Porém, ela não é a única, ela é muito pesada, ela é muito importante você vencer as barreiras da insegurança, mas existem alguns passos para que essas barreiras da insegurança também sejam vencidas. Desculpa, e esses pequenos passos, essas pequenas dicas, esses pequenos detalhes é que vão fazer toda a diferença no seu desbloqueio da sua fala. Então, beleza. Hoje nós não vamos ficar focados em psicologia, na mentalidade. Não. Hoje nós vamos ficar focados em algo que você pode simplesmente transformar, mas requer trabalho, porque você vai ter que desacostumar a fazer algo que você faz. Bem, imagine a seguinte situação. Eu tenho 31 anos. 31 anos de vida. Desses 31, eu aprendi a falar português lá para os meus 2 anos. Então, tem aí pelo menos 29 anos falando português, escutando português todos os dias da minha vida. São 29 anos de acesso à minha primeira língua, minha língua mãe. E aí, de repente, imagina que eu sou você, que está há 31 anos, 40, 50, 60 anos só falando português. E aí, um belo dia, você resolve tentar uma outra língua. Vou tentar aprender inglês. E aí você começa a estudar inglês, né? Então, digamos que daqui a um ano eu vou ter 32 anos. E daqui a um ano, se eu começar hoje, eu vou ter um ano de inglês. Um ano de estudo de inglês. Então, você comparar, imagina, uma régua de 32 centímetros. Nessa régua de 32 centímetros, a sua experiência com português é de pelo menos ali 29. Quase a régua toda é de português. E aí você tem somente 1 centímetro de inglês. E a pergunta que eu faço para você é: existe alguma possibilidade de você transferir o seu pensamento do português e traduzir para o inglês? Existe? Pensa nisso. Existe alguma possibilidade do seu 1 centímetro, que é o seu 1 ano de estudo, comparado com seus 29 falando português e 32 de vida? Você acha que realmente você pode se sentir mal por só ter 1 centímetro e querer se comparar com os 32? É totalmente surreal e é uma coisa que a gente não para pensar. Você está querendo fazer uma organização de intelecto de mais de 29 anos para dentro de um ano de estudo. E é aí que vem o travamento. Anota isso aí. Anota isso aí. Isso é muito importante que você anote isso. Que você coloque numa cartolina. Que você coloque num post-it. Que você piche na parede da sua casa, se você for maior de idade. Né? Pede autorização para o pessoal da sua casa. Pinte. Em algum lugar. Escreve, compra um quadro e escreve nesse quadro. Deixa destacado para que todos os dias que você for olhar para essa frase que eu vou te falar agora, você vai se lembrar como é muito menos difícil chegar à fluência. A frase é a seguinte frase: nunca
traga o seu português, a sua inteligência do português para o inglês. Ou você pode escrever de outras maneiras, de uma maneira muito mais simples. Simplifique o tempo do inglês com o do português. Se numa escala, digamos que aqui é o seu português e o seu inglês está aqui, ó, bem mequetrefe, você acha muito ruim? Tu fala, nossa, que miséria de inglês. O que você vai fazer? Você não vai tentar usar o inglês daqui. Você vai fazer simplesmente isso aqui, ó. Esse é o seu português. Você vai, ó, diminuir o seu nível de português. Porque o que acontece? No início da sua caminhada, você vai precisar traduzir. No início da sua caminhada, não existe a possibilidade de você aprender por osmose. Número 1, você não é criança e uma criança só aprende sem tradução porque ela está dentro de uma tradução visual. Tudo que ela vê dentro da escola, o professor aponta. O que a criança não entende, o professor desenha no quadro. Então você não tem um professor de prézinho que vai ter paciência para te ensinar todas as palavras do mundo. Então não se compare com uma criança. Então você vai precisar de tradução. E é normal isso é até bem útil de acordo com os últimos estudos que saíram em várias universidades nos últimos anos. Quando você tem uma língua onde a base dela pode ter uma comparação com a segunda língua, utilize ela com a tradução. Isso é fato. Português é latim, inglês é anglo-saxônico com um tronco germânico. Ou seja, uma língua germânica, vem lá da Alemanha, dos bárbaros. Mas, hoje em dia, o inglês tem 60% das suas palavras de origem latina. Português é latim, inglês semelhança em 60%. Uau! Por isso que você consegue entender o que você lê, em boa parte das vezes. Por causa da nossa língua ser latina. E o inglês tem muita base latina. Então, o que você vai fazer é simplesmente retroceda, diminua, deixe o seu português igual de uma criança e depois disso traduza, aí você vai conseguir falar o que você não conseguia. Isso foi uma dica que me deram quando eu estava falando, porque eu tinha muito conteúdo no português e não tinha o mesmo poder, a mesma pomposidade das palavras no inglês. Então, um amigo meu chegou e falou, Paulo, o que você faz é muito simples. Diminua o seu nível de português, que aí o seu inglês vai fluir. E foi exatamente o que aconteceu naquele momento de struggle, que você está lutando ali, não consegue sair nenhuma frase, porque você quer falar bonito e não sabe nada em inglês da boniteza, você sabe só em inglês simples, vai para o simples. Simplificar. Anote isso. Eu preciso simplificar para me tornar um fluente. Um fluente não é um proficiente. Um proficiente é o mestre dos magos, aquele que sabe usar palavras estapafúrdias, que nevertheless, nonetheless, ringa de brabs, é um Shakespeare da vida, ele é lírico, ele é lúdico, ele é tudo uau, ele é incrível. Você não é isso, você não precisa disso, você precisa ser fluente. E a busca da fluência é a simplificação daquilo que você já tem. Diminua o seu nível de português, que a sua vida vai mudar. Ah, estou pensando em criar uma frase incrível. Quero dizer, como é que é, professor, como é que é? Eufemismo. Tu sabe como é que é eufemismo? Você sabe o que o eufemismo significa? Você sabe explicar isso em inglês? Sei não, professor, mas eu queria usar eufemismo. Então não usa, cara, não fale disso. Entenda no português primeiro o que é eufemismo e aí você fala em inglês que aquilo é uma figura de linguagem. Você sabe usar figura de linguagem? Você sabe como é que fala figura de linguagem em inglês? Não, professor, eu não sei. Então não fale figura de linguagem. O que é uma figura de linguagem? Ah, professor, uma figura de linguagem é algo que a gente usa na língua. Traduz isso. Okay, so we can use like different ways in order to speak saying something that you don't want to say. Quem é um nativo, não estou falando de você conversar com outro brasileiro que não sabe inglês. Você falando isso com um nativo, ele na hora, ei, escuta o seu professor. Na hora ele vai sacar do que você está falando e ele vai te dar euphemism. Oh, yes! Eufemismo. Igual, parecidíssimo. Então isso vai fazer com que você quebre todas as suas barreiras, as muralhas que você criou de, meu Deus, como é que é metafórico? Tu sabe o que é metafórico, João?
Não, professor, eu não sei. Então não usa metafórico, João. O que é uma metáfora, João? Ah, mas metáfora é outra forma de linguagem que significa. Então fale o que significa. Professor, eu não sei como é que fala ar-condicionado e preciso falar ar-condicionado. Você sabe falar vento? Vento é como? Ah, sei, professor. É wind. Então fala que é alguma coisa que tem o. Você sabe como é que sopra? Sei. É blow. É isso? Isso. Então você fala que blow the wind, alguma coisa. Something that blows the wind. The machine that blows the wind. You mean fan? No, 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 no. Not fan. Air conditioner? Yes, that's it. Você tá entendendo o que eu tô te falando? O nosso grande problema é querer bancar de sabichão numa língua que a gente não tem domínio ainda. Não sabe falar teoria, descubra o que é a teoria no português e se explique pro gringo que ele vai te entender e vai te dar na hora a palavra. Quando eu comecei a aplicar isso, anos e anos atrás, e eu conversava, obviamente, com professores ou com pessoas que já sabiam mais do que eu, que era a minha grande sacada era essa. Sempre me aproximar de pessoas que sabiam mais do que eu. Porque todas as vezes que a gente fosse falar inglês, eu sei que ia surgir alguma coisa boa. Eu sei que eu ia aprender alguma palavra que eu não sabia, mesmo sem utilizar o português. Na minha cabeça estava lá. Vamos dar voltas. Vamos diminuir. Não sabe o que é cadeira? Fala que é aquele negócio que você vai sentar e ficar perto da mesa. Você sabe como é que é a mesa. Aquela... Esqueceu como é que é a cadeira? A pessoa vai te ajudar. Então, para você alcançar a fluência, você simplesmente precisa diminuir o seu português. Diminuir o seu português, tudo vai começar a mudar. Tudo. Aí, beleza. Barreira psicológica, essa já está anotada, né? Você já sabe. A barreira do nivele o português com o inglês. Não suba o inglês. Desça o português. Nivele eles. Fale simples. Fale básico, mas comunique com fluência. Depois de saber que esse nível chegou, existe um outro ponto muito importante que eu já falei em outras lives aqui. O ponto bastante importante e que muita gente acaba pensando errado, e é o que eu escuto de vocês, ou no privado, ou na plataforma, ou nas lives, ou mandando mensagem no Instagram, vocês mesmos que compraram o curso. Professor, eu não estou conseguindo formar a frase. Eu travo. Número 1, utiliza a diminuição que você vai destravar. Se não destravar, é porque você ainda está com um outro problema, que é esse terceiro ponto dessa live de hoje. Esse terceiro ponto eu já falei antes e eu vou sempre repetir. Professor, eu não estou conseguindo formar frases. Aluno, você não vai formar frases. Jovem, você não precisa formar frases. Você não cria nada. Nada nesse mundo se cria. Tudo se copia e se transforma. Nada se cria. Tudo se copia ou se transforma. Você não vai criar a roda. A roda já existe. Você não vai inventar o idioma. Por isso que quando você inventa um idioma, cria alguma coisa, você fala árabe para um americano, porque inglês não é. Vai ser o mestre Yoda falando. Já viu o mestre Yoda do Star Wars? Quero viajo eu, você sempre. Oi? Ah, eu quero viajar com você sempre? Eu sei lá. Você não vai criar frase, porque a frase já foi criada, a língua já foi criada. Você fala português porque português tem a sua língua já criada. Eu sei que quando eu vou falar uma frase, automaticamente na minha cabeça eu já vou ter que ter um sujeito, seja ele oculto ou não no português, vai ter que ter um meu verbo, vai ter que ter um substantivo, vai ter que ter um complemento, às vezes tem que ter um advérbio, um adjunto, aí tem um verbo transitivo, direto e indireto. Ninguém está nem aí para isso na hora de falar português. Você simplesmente fala porque a vida inteira, nesses seus 30, 40, 50 anos, você ouviu frases feitas. Você é apenas uma máquina de reprodução de frases feitas no português. Obviamente que com mais de 20, 30 anos escutando, você tem um vocabulário rebuscado ou não. Então depende tudo de você. Silencioso, senhor. Tudo vai depender de você. Mas no inglês é a mesma coisa. Você não cria frases, você estuda frases feitas. E foi um site que eu citei aqui que se chama manythings.com.
Ele é assim, ó, vou escrever aqui, ó, www, olha lá no nosso chat. Escrevi YouTube. Manythings.org. André, coloca ela aqui, por favor. Manythings.org. Chega lá, pronto, tá aqui, ó. Lancei. Acabei de lançar. Pessoal do YouTube, muitas coisas. Manythings.org. Nesse Manythings.org você vai aprender a mexer. Tem quiz, tem joguinho, tem brincadeira, mas tem uma parte lá de pesquisa de palavras. Você coloca a palavra que você quer e ele vai te dar uma lista de 20, 30, 100 frases com aquela palavra. Contextualizada. Não num contexto macro, mas numa frase que vai fazer com que você entenda ou chegue perto de uma compreensão daquilo. Então, eu chego e falo chinelo. Eu coloco chinelo lá, em inglês, né? Coloco flip-flops. Ou aquele que é para você dormir, que é mais fofinho, o slippers. Põe lá flip-flops. Aí na frase vai aparecer I saw a pair of flip-flops at the store. Que lógica eu vou falar? Sei lá, I saw a beautiful pair of flip-flops at Walmart. Pronto. Aí na frase embaixo vai ser My sister bought a pair of flip-flops. I have never used a pair of flip-flops. I've never seen someone wearing those kinds of flip-flops. Então são frases feitas, aí tem negativa, tem interrogativa, tem várias formas e isso vai gerar em você uma ideia de contexto. A partir daí, você ouvindo essas frases, mas você não vai só chegar lá, eu vou entrar no manythings.org, vou ouvir e aprender inglês. Não. Você vai pegar frases, você escolhe ali umas 3, 4 frases e você estuda. Se você não entendeu, vai palavra por palavra no dicionário que eu falei para você comprar. Compra o dicionário ou usa o Merriam-Webster, que é de graça, só que é só inglês. E vai pesquisando. Aí você anota a tradução. Depois de anotar a tradução, clica nela, escuta a pronúncia, repete a pronúncia e fica naquela palavra até ela grudar na sua cabeça. Depois que ela grudar na sua cabeça, aí você vai para a frase 2, vai para 3. Depois disso, você muda a palavra. Então você faz isso todos os dias, que isso vai se tornar um hábito. Você não cria frases. Você pega frases feitas, copia e transforma. Então, por exemplo, a frase com o verbo eu gosto. Quando você fala em inglês eu gosto, automaticamente você já gosta de, do, da, dos, das. Você não põe preposição nenhuma. Você só põe alguma coisa depois do like. Então, eu gosto de chocolate, você só vai falar I like chocolate. Você não vai falar I like of chocolate. Você não vai falar I like for chocolate. Você não põe preposição nenhuma. É só eu gosto chocolate. Por quê? Imagina que I like já é eu gosto de, do, da, dos, das. Eu gosto de chocolate. I like chocolate. Pão, como é que é pão? Bread. Eu gosto de pão, é só trocar o chocolate pelo bread. I like bread. Eu gosto de pão e chocolate. I like bread and chocolate. Com leite, with milk. Então você vai organizando, mas a frase é uma só. E nessa frase você pega esses, como é que eu posso dizer? Esses braços, esses outros membros, vai tirando e substituindo. Você põe negativa, I don't like chocolate. I don't like chocolate, vírgula, mas eu gosto de morango. I don't like chocolate, vírgula, but I like strawberry. Ou você pode usar mais informal da fala. I don't like chocolate, I like strawberry though. Que é o tal do though que o povo fala toda hora no inglês, que vai no final da frase e na verdade ele está substituindo o mas, que é o but. Que tem a mesma pronúncia de glúteos, bumbum, mas tudo bem. But. Então, though. Então, por isso que eu acho que o pessoal está usando muito mais though do que o but ultimamente, porque virava piadinha. Mas é isso. É isso que você precisa. Número 1, saber que você tem que acreditar no seu potencial e esquecer tudo que falaram para você. Número 2, é você entender que os seus centímetros da sua régua de inglês não podem nunca ser comparados com os centímetros da sua régua de português. Então, diminua o seu português para os centímetros da sua régua do inglês. Diminua. Basicalize o seu português para que a sua tradução seja honesta com o inglês que você tem. Um outro ponto, que é o ponto desse que estávamos falando agora,
Não crie frases. As frases já são criadas. Você só vai criar, não, você só vai copiar ou modificar. Nada se cria, tudo se copia ou se transforma. Ou seja, você vai transformar uma frase que já você copiou. Simples. E assim, tão certo como a luz do amanhecer, você vai conseguir dar um up e derrubar as muralhas da fala. Professor, eu não tenho ninguém para conversar. Você tem espelho, você tem uma câmera no seu celular. Você pega o seu celular, coloca ele na sua frente, liga a câmera frontal ou a traseira e começa a conversar. Professor, eu vou falar do quê? Fala de eleição, fala de futebol, fala de maquiagem, fala do que você quiser e aí você faz o personagem, cria o personagem, dá um nome para essa outra pessoa, que vai ser menino ou menina, ou qualquer coisa que você quiser, e aí você tem você falando com esse outro personagem. Então, você cria, eu sou o Paulo, eu vou criar o Joãozinho, o Joãozinho da borracharia. Então eu vou chegar, vou me filmar e vou falar: Hey, John, how are you? Aí eu vou, não preciso mudar de posição. Aí eu vou responder como se eu fosse o Joãozinho da padaria, da borracharia. I'm good. How are you? E aí você vai pegando aquelas frases já feitas e você vai conversando. Simplifica o português quando você for fazer aquela traduçãozinha e vai conversando. Porque se você não tem alguém, você tem um celular, você tem um gravador. Fale sozinho. Crie esse personagem. Professor, mas vão achar que eu sou louco. Não faça isso no meio da rua, pelo amor de Deus, porque eu te acharia um louco. Faça isso no seu horário de estudo, no seu quarto, no seu escritório, na sua casa, tá? Faça disso um hábito. Mesmo que você tenha alguém para conversar, fale para uma câmera, porque depois você vai se escutar e você vai ver onde você está errando. O maior exemplo de sucesso nisso se chama Tim. O Tim explica, meu amigo, que em meses ele saiu de um português incompreensível para um português que tem sotaque? Tem erro de gramática? Tem. Mas o cara se comunica já parecendo um nativo. Porque a ideia dele, ele está começando a entender a essência da língua. Então, grave você mesmo. Não é por um acaso que o método do nosso curso é gravar a sua voz. Não é por acaso, porque quando você grava o que você faz, você tem a correção, às vezes, melhor até do que um professor. Mas é óbvio que você não vai corrigir baseado no seu intelecto. No curso, você vai corrigir com base na música que você já ouviu ou com a minha pronúncia que você já conhece. Ah, professor, mas eu falando comigo mesmo, com o Joãozinho, ou com o Pedrinho, ou com a Mariazinha, como é que eu vou saber qual é a forma correta? Você vai saber de acordo com o banco de dados que você já tem na sua cabeça. E nesse exercício, todos os dias, uma palavra nova, se você estiver estudando, vai ser inserida no seu banco de dados. Então você se torna depois uma máquina de falar inglês. Isso não é ilusão, isso não é sonho, isso é fato, é um fato. Mas para ele se tornar um fato, você tem que agir e fazer por onde. Beleza? Anote isso. Sério, assista de novo essa live quando ela for ao ar. Ela vai demorar uns 2, 3 dias para ir ao ar. Porque a gente depende de máquina, a gente depende de muita coisa. Tá bom? Valeu, see you next live. Bye bye.